Estamos começando o retiro, né? Hoje o Senhor já colocou uma base para nós pela manhã e os irmãos me deram uma tarefa de tentar fazer duas partes ainda nessa noite. Duas partes de 40 minutos. Eu não sei se vocês suportam. Como é que está o sono, o cansaço? Toca a ficha. Estou escutando atrás aqui, mas aqui é perigoso. Estamos começando o retiro, né? Hoje o Senhor já colocou uma base para nós pela manhã e os irmãos me deram uma tarefa de tentar fazer duas partes ainda nessa noite. Duas partes de 40 minutos. Eu não sei se vocês suportam. Como é que está o sono, o cansaço? Toca a ficha. Estou escutando atrás aqui, mas aqui é perigoso. Mas não quer... Sim, Senhor. Mas amém, o Senhor vai se derramar com renovo. Eu fico impressionado, as crianças saindo 9h15 para a aulinha. Só em Santa Cruz, né? Então, glória a Deus. Oramos pelos professores. Que o Senhor fortaleça e renova as forças deles. Mas que alegria, estamos de fato imersos, né, nesse retiro. Estamos aqui com propósito, né? Então eu me sinto muito livre. Eu me senti muito com uma liberdade do Espírito muito forte nessa manhã para trazer os fundamentos da palavra e a esse desejo então dessa continuidade. Mas vocês vão me avisando, a gente dá um break aí, né, só para a gente se levantar e ir para banheiro e respirar um pouco, quem quiser pegar mais um cafezinho, mas vamos ver até onde o Senhor nos conduz nessa noite. Amém? Estamos juntos? Amém? Que ninguém sente na janela então, né, mas aqui é térreo, né, então não tem nenhum eutico aqui, não tem problema para cair. Aleluia. Estava orando sobre esse encontro e me lembrei de um episódio. Estávamos em fevereiro no encontro na Suécia com quase 100 homens de toda a Europa. E foi um retiro maravilhoso, né? O Leandro estava junto, o Johan e tantos outros irmãos. O Casper também, acho que estava junto. O Casper foi? Não me lembro agora, né? Mas assim, havia uma galera ali e foi um derramar de Deus. E na volta, a esposa do Daniel, lá da Suécia, a Sofia, me falou meio assim, choramingando um pouco. Ela disse assim, parece que para nós, as esposas, só sobram as migalhas, né? Porque tínhamos tido um retiro ali, que um derramar de Deus ali, tem uma filmagem no vídeo depois, que vocês podem ver, mas assim, foi algo sobrenatural da parte do Senhor. E eu vi da parte dela, assim, um desejo, que isso também alcançasse as irmãs. E naquele momento, o Senhor me lembrou daquele episódio da mulher cananeia, diz em Mateus, capítulo 15. Em Marcos 7 fala que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia. E ela tinha um problema terrível, que a sua filha diz, se não me esqueço agora, em Marcos, que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E ela clama pela cura, para que o Senhor tocasse e desse uma palavra. Mas o Senhor disse, porque naquele momento, naquele ministério de Jesus, ele veio para o povo de Israel. O próprio Filho de Deus estava limitado naqueles 3 anos para as ovelhas perdidas de Israel. O tempo dos gentios, o nosso tempo, viria depois. Mas como o Senhor, ele é tremendo e ele é todo-poderoso, ele sempre dá umas quebradas. Ele atende os gregos, a essa situação aqui. Mas ele traz uma palavra que no início me chocava muito. O pão é para os filhos. Eu não posso tirar dos filhos para dar para quem não é filho. E aquela mulher, com ousadia, com intrepidez, falou, mas então me deixa comer das migalhas. E ali parece-me que aquela mulher tocou no coração de Jesus. E ele diz, grande é a tua fé. E imediatamente aquela filha dela, que estava terrivelmente endemoniada, ficou curada. Eu abracei a Sofia e comecei a ministrar sobre ela. Porque você é filho, você é filha. Você tem direito
de comer à mesa do Senhor e se alimentar da provisão abundante de Deus. Nesse fim de semana, há uma convicção do Senhor, junto com os colegas aqui, me sinto preparando a palavra de amanhã sobre paternidade que vai mexer com todos nós, para que nós possamos ter essa clareza de revelação. Senhor, tu me chamaste para sentar à tua mesa, eu sou filho, eu sou filha. Se as migalhas, com uma palavra, curou a filha daquela mulher, o que não vai curar a tua vida com o banquete de Deus? Você diz amém? Senhor, vai nos alimentando, vai nos enchendo com graça, Senhor. Vai operando em nosso espírito nessa noite, para que todo pensamento de derrota, de frustração, de impossibilidade, vai caindo por terra. E vai depositando, Senhor, eu quero te pedir uma medida de fé nessa noite. Medida de fé recalcada, sacudida e transbordante no espírito dos meus irmãos e minhas irmãs. Para que aquilo que eles têm lutado por tanto tempo, hoje seja uma quebra de paradigmas e uma quebra de mudanças aqui, para que nós possamos entrar no teu reinar em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nós nos assentamos à tua mesa para que, como filhos e filhas, nos alimentar agora em nome de Jesus. Hoje de manhã nós paramos falando sobre algumas esferas e sempre me vem o nosso mundo interior, a nossa alma, que é formado pelos nossos sentimentos, emoções, vontade, intelecto, raciocínio, tudo isso faz parte desse mundo interior que às vezes é tão caótico e que muitas vezes também influencia o nosso corpo. Tem doenças psicossomáticas, até a ciência comprova isso, e mais do que nunca hoje nós vimos também depois desse período de pós-pandemia, como aquele período de isolamento, principalmente atingindo os jovens e adolescentes, de isolamento, como isso foi danoso. Nós, como igreja, não sentimos tanto, porque nós tivemos o cuidado do corpo de Cristo e a comunhão com o Senhor. Mas quanto problemas isso trouxe, por causa que a alma doente afeta diretamente o corpo. Então, o Senhor quer trazer para nós o governo do Espírito Santo, no meu espírito, para que então, através do Espírito Santo no meu espírito, tenha o governo, o reinado de Cristo sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre o meu sentir, sobre o meu agir, sobre toda a minha vontade e até sobre o meu corpo. Mas não se limita apenas ao meu mundo interior, também nos relacionamentos, na nossa família, nosso relacionamento de cônjuges. Eu estou falando com a igreja aqui. Estou falando com discípulos, mas mesmo assim a gente nota, às vezes, claro que não aqui em Santa Cruz, mas lá em Porto Alegre, às vezes a gente tem uns quiprocó que dá assim entre o casal. Mas o Senhor, quiprocó, dá uma terceira guerra mundial, dá assim um conflito, greve de silêncio, outras greves, e assim. E tu diz, mas como que isso no meio da igreja? Distância entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos. O Senhor quer trazer o governo dele nos nossos relacionamentos. Você diz amém? Eu ouso profetizar que nesse encontro aqui, nesse fim de semana aqui, nesse retiro, vai haver uma quebra dessas coisas que têm nos impedido de avançarmos, para que possamos juntos reinar em vida na nossa casa. Em nome do Senhor Jesus. E isso vai alcançando claramente as outras partes, seja o meu ministério, o meu serviço no Senhor, sobre as tentações, sobre a questão do pecado, o poder do pecado que habitava na minha vida, mas também sobre os pecados, como fala lá em Romanos, sobre toda essa luta, às vezes, com a nossa carnalidade,
mas também com o mundo, também com o próprio inimigo. O Senhor quer trazer vitória em cada área. No meu trabalho, no meu estudo. Você está entendendo? O Senhor quer trazer o reinado dele. Eu estou ali para fazer diferença. Você diz amém? Para tomar a autoridade do Senhor. Eu me lembro quando eu trabalhava, depois virei pastor e aí parei de... É brincadeira. Quando eu era engenheiro químico lá na Riocel, há muitos anos atrás, e ali como engenheiro assistente, entrava ali para supervisionar os vários turnos, e quando eu entrava, muitas vezes eu dizia, paz do Senhor, ali no meio do torre de controle ali da planta química. E um dos operadores falou para mim assim, disse, John, é interessante que quando tu entra uma luz, tu entra resplandecente, as trevas se vão. E o cara não era convertido. Mas ele disse, John, quando tu entra luz. Onde nós estamos, nós carregamos a presença do Senhor, junto com o seu poder e o seu propósito. Então o Senhor quer fazer diferença aonde eu estou, e depois até em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas pode, Senhor. Quando dá todo aquele quadro ali, Senhor Jesus, tu estás comigo. Falando e lembrando dos irmãos, nós estivemos juntos na constituição do Leandro em outubro, lá na Bélgica, para presbitério, junto com o Yuan agora, e também mais 2 diáconos lá, o Xanania e o Micael, e foi algo muito lindo. O Fernanda dele, estávamos juntos ali, foi algo derramar de Deus, mas logo depois dali eu ia para a Polônia, e estava tudo certo, os irmãos compraram passagem, tudo tranquilo, só deu um problema, naquele dia foi greve geral, naquele aeroporto. Não era o aeroporto principal na Bélgica, em Bruxelas, mas era outra cidade. Quando nós fomos chegando ali, a gente foi vendo, Senhor, o que está acontecendo aqui, De repente tinha uma multidão de umas 2.000 pessoas, esperando os voos, tudo fechado, os portões fechados. A polícia, de choque ali, tudo ali. E eu só conseguia me lembrar, eu tenho que estar hoje na Polônia. Já tinha agenda de noite. Eu disse, o que fazer? Olhei aquela multidão toda, me lembrei, o voo, fui lá para tentar pegar, mas não adiantava, não tinha como entrar. O Yuan já tinha saído para casa, e conseguimos, imagina, 2.000 pessoas ligando ao mesmo tempo, não tinha rede, não tinha cobertura, não tinha nada, não se conseguia falar, mas eu tinha uma convicção no meu espírito, Deus me quer na Polônia, nem que eu vou a pé, eu vou para lá. E é longe, não é pertinho. Senhor, eu vou pegar trem, eu vou pegar bicicleta, eu vou de alguma maneira, mas eu só sabia, Senhor, nessa circunstância desastrosa, confusa, complicada, o Senhor me quer ainda hoje na Polônia. No final conseguimos nos encontrar, o Yuan de novo, fomos juntos, Leandro já comprou uma outra passagem para de noite, e ali, então, fui para estar ali com os amados irmãos naquela próxima semana, sabendo que Deus me queria ali. Mas eu te confesso, sabe aqueles segundos ali que dá, eu olhando aquela confusão, é melhor voltar para casa, eu fico aqui na Bélgica mesmo, tem tanta coisa para fazer, tantos irmãos queridos, deixa para lá. Não, Senhor, Tu queres que eu reine em vida, e que eu esteja com meus amados irmãos ali. Aquela convicção, certeza, independente das circunstâncias. Você diz amém? Tem coisas que às vezes você não entende, e dá aquela ansiedade, aquele ataque de nervo, dá aquela situação, e os irmãos lá esperando, programações, tudo mais. Eu disse, Senhor, o que vai ser agora? O Senhor disse, me lembrei do Christian Romo, te põe tranquilo. Aquela calma serena dele, o Christian Romo lá do Chile, aprendi com ele, te põe tranquilo, irmão, não tem problema, o Senhor está no controle, mas dá aqueles 5 minutos ali de delay,
Tá bem, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ordenar a alma, vamos botar a alma no lugar, o Espírito toma controle. Senhor, Tu tem uma saída aqui. Tu tem um caminho de escape. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. Pode continuar. Quando nós falamos a respeito dos nossos pensamentos, incredulidade, negativismo, impossibilidades, sentimento de derrota, muitos lutam com crônica, com problema de impureza, frustração e até desesperança. Tudo isso atacando a nossa mente. Abra comigo o texto que está ali de 2 Coríntios 10, é um texto tão conhecido, fala para nós a respeito dessa batalha na nossa mente. 2 Coríntios, abra comigo que não está na tela, mas a maioria de vocês conhecem. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4 em diante. As armas da nossa milícia para reinar em vida não são carnais. Não é através da carne, do ego, do eu, do raciocínio humano. É através da obra poderosa de Deus e dos recursos dele. Para destruir fortalezas, para anular todo e qualquer tipo de sofismas, mentiras com aparências de verdades. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o que eu preciso fazer então para reinar em vida? Eu preciso levar cativo todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Não é um texto desconhecido para a maioria de nós que, de alguma maneira, temos passado por algum retiro de cura da alma. Mas a gente vê que um dos maiores problemas e campo de batalha é na nossa mente. O que o Fernando vai entrar na continuidade amanhã, na paternidade, espírito de insegurança, de orfandade, é tanto uma questão de mente como sentimento. Mas nós precisamos tratar aqui. Então a palavra nos fala que nós precisamos usar dos recursos do Senhor, porque a palavra do Senhor, o seu Espírito Santo é poderoso, os recursos, a espada da palavra de Deus, que depois fala lá em Efésios 6, é poderoso. E Ele nos deu o capacete da salvação para que a nossa mente seja de Cristo e todo pensamento negativo, de derrota, de impossibilidade, de incredulidade, seja levado cativo à obediência em Cristo Jesus. Muitas vezes em voz alta, muitas vezes dando uma ordem para o diabo sair, muitas vezes tomando uma postura aguerrida, né? Gaudério, né? De gaúcho mesmo. Vai embora, diabo, com esses pensamentos que assolam a minha mente. Impossível, não vai dar certo, não vou conseguir, não vou ser, não vou levantar, não vou vencer. Está amarrado em nome de Jesus. Eu preciso proclamar a palavra de Deus, destruindo fortalezas, anulando sofismas, levando cativo todo pensamento contrário daquilo que não é do Senhor, debaixo da autoridade dEle, tudo aquilo que se levanta, toda altivez. O segundo texto que está ali é Filipenses 4:8, e é o texto preferido da Martinha, da minha esposa, porque é tão prático. O que pensar? O que pensar finalmente, irmãos? Olha o checklist, olha o filtro do Senhor, olha como é prático a palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor exista, seja isso que ocupe o teu pensamento. Peguei numa versão da Suécia, amplificada, ele diz o seguinte, de novo, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável ou nobre, tudo que é justo e correto, tudo que é puro, sem pecado. Quando ele fala amável, eu fui procurar no original, ele traduz aqui aquilo que é pró-amizade. Aquilo que é propício e coopera com amizade. Pró-filis. Filéu. E eu me lembrei, tanto na questão de nós como casais, ou de nós como famílias, como nós, presbitérios, companheiros, ou irmãos ou irmãs, tudo aquilo que coopera a favor da amizade com meu irmão. Eu vou pensar, tudo que não coopera para a dignidade e a amizade com a minha esposa, a unidade com a minha esposa, a unidade com meu irmão, eu tenho que tirar fora. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo te mostrar? Mas é muito prático. Qualquer pensamento de ciúme, de inveja, de comparação, de competição, de frustração, de desânimo, seja agora, de novo, no cônjuge, na família, no relacionamento do grupo caseiro, na obra com meus irmãos, com meus companheiros, se não é pró-amizade com meu irmão, já não vou deixar pensar. Erase, apaga, deleta. E ele continua dizendo, de boa fama, digno de ser mencionado, se tem alguma coisa excelente, se é construtivo, se edifica, se dão boas notícias, eu vou falar. Se é fofoca, não falo. Se é crítica, não falo. Se é negativismo ou descobrindo o pecado do meu irmão, eu não posso falar. Eu quero ouvir um amém bem alto aí. Amém. Aleluia. Se tem algum louvor, é digno de elogio. É isso que eu vou falar. Uau! A palavra de Deus é prática, é concreta. Aqui, Filipenses 4:8, tu tem o filtro, checklist do que pensar. O que não fecha no teu checklist, tu erase, tu apaga, deleta. Glória a Deus. Eu preciso fazer isso quantas vezes por dia? As mulheres, quantas vezes por hora? Porque as mulheres pensam muito, né? Ou é só as de Porto Alegre, né? Outro dia a Marta falou, John, tu é homem, mas eu sou mulher, eu tenho que pensar. Eu disse, mas não te preocupa ainda com isso. Ela olhou para mim e disse, tu não está entendendo nada. Eu disse, às vezes não, porque é diferente. Mas não importa, homem ou mulher, jovem ou adulto ou de mais idade. O filtro, finalmente, irmãos, eu não posso deixar minha mente divagar, eu não posso deixar que qualquer pensamento permeie a minha vida, eu não posso deixar que pensamentos de negativismo, de incredulidade, de impossibilidade penetre e construa uma fortaleza na minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu prosperar em Cristo, sobre o reinar em vida em qualquer área de atuação que o Senhor colocou, sobre a minha casa, meus filhos, minha esposa, meus netos, meu marido. Senhor, o que é digno, o que é louvável, o que é de excelência, o que edifica e constrói. Aí tu vai perguntar para mim, John, tu tira de letra isso aí todo o tempo? Eu disse, não. Muitas vezes a Marta me ajuda, porque ela diz, não, John, não, esse glória a Deus aí não, é bíblico, mas não está no tom certo, está desafinado. Porque às vezes... misericórdia, né? Aquela coisa assim, tu mais murmura do que glorifica a Deus. Mas nós precisamos ter não só a palavra certa, o espírito correto. Coloquei ali sobre desesperança, porque foi uma virada do ano, e muitos irmãos estavam numa ênfase, ao meu ver, às vezes, demasiada na política, colocando a esperança num outro Messias.
Para não ficar falando aqui em pormenor. Eu posso falar porque eu não voto. Eu sou sueco, eu voto na Suécia, então não tem problema. É claro que eu não votaria no outro lado, tá? Mas assim, deixa para lá. Não estamos falando contra ou a favor, nada disso. Mas o que nós vimos é que havia muitos irmãos colocando a esperança num homem, num partido. Mas a palavra fala em Romanos 15, 13, que foi um texto que Deus me deu na virada do ano, que o Deus da esperança, o Deus da esperança, vos encha com todo gozo e ricos de esperança. Gozo e paz, sejamos ricos, transbordando de esperança no poder do Espírito Santo. Porque Deus é Deus de toda esperança. Aí coloquei 1 Timóteo 1:1, que fala, Cristo Jesus é a nossa esperança. Quer mais? 1 Pedro 1 vai falar que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia. E quando eu estava preparando de novo, revisando as palavras, me lembrei de Tito 2:13, acho que Telmo vai se lembrar, que fala da bendita esperança. Você diz amém? Eu vi obreiros, eu vi irmãos de renome, congregações de pegada, se frustrarem, desandarem por causa da virada de chave que houve nesse ano com o Brasil. É como se Deus tivesse perdido o controle. Eu te confesso, não me agradou e não era o que eu queria, mas Deus continua no controle. E agora vamos orar mais ainda. Você diz amém? Teve irmãos lá em Porto Alegre que deixou de frequentar uma reunião de oração depois dessas coisas, né? Mas eles precisam retornar para orar. Nós precisamos orar mais do que nunca pelo Brasil, por esse governo, para que o Senhor tenha misericórdia, coloque a mão dele, nos guarde de todo mal. Você diz amém? Mas a nossa esperança se chama Cristo Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Quanto aos meus sentimentos, melancolia, tristeza, preocupação, solidão, rejeição, ansiedade. O que fazer com tudo isso? Muitos de nós lutamos com isso e não é de brincadeira isso não. Isso é muito sério. E eu não estou querendo aqui falar de uma fórmula, mas para mim Deus sempre fala através da palavra, e a palavra é a espada do Espírito. E você precisa, para cada situação, te agarrar numa palavra de Deus que te dá o sustento para caminhar. Filipenses de novo, 2:5, te lembra? Tende em vós a mesma sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou. E aí Deus me falou, cada sentimento negativo eu preciso me esvaziar. Assim como o pensamento eu preciso levar cativo, o sentimento também eu preciso levar cativo e preciso furar ali todo o sentimento. Seja de tristeza, de melancolia, de solidão, de ansiedade, preocupação. Não importa. Não importa qual sentimento. Mas se não fecha com alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu preciso tomar uma atitude. E a atitude do Senhor está ali de novo em Filipenses 4. Versículos 6 e 7. Na antecedência ele fala, alegrai-vos. Como eu disse aqui no versículo 4. Sempre no Senhor. Não é me alegrar no estado de minha alma. Não é me alegrar quando eu me sinto bem. Não é me alegrar somente quando eu estou feliz. Mas mesmo quando eu estou com algum desses sentimentos, eu preciso me alegrar no Senhor. E outra vez, Paulo nos fala pelo Espírito Santo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor está próximo para te salvar, para estender a mão, para te tocar. E ele continua falando então,
Não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Eu sei que toca aqui as irmãs de novo. Porque nós, ia dizer, nós, na misericórdia, vocês às vezes têm uma justificativa de dizer, não, mas por esse aqui eu preciso me preocupar. Se tu conhecesse o meu marido, né? Ou a situação do meu filho, ou a situação disso. Parece que nós temos razão para entrarmos em preocupações e ansiedade. Mas a palavra fala, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Está escrito isso no original? Está no original também. O que eu faço então? O Senhor diz, sejam conhecidas, porém, diante do Pai, as vossas petições, as vossas orações, pela súplica. Mas nós precisamos chegar no degrau, no patamar de ações de graça. Senhor, eu quero te louvar no meio desse quadro. Eu quero te louvar no meio dessa circunstância. Tudo parece negativo e nada mudou. Mas eu tenho trazido essa situação para ti. Com súplicas, com intercessões, com orações. E agora, Senhor, eu vou virar a chave aqui. Eu vou começar a te adorar, te louvar. Porque a resposta já veio. Senhor, tua palavra é fiel. E o Deus de paz guardará a nossa mente e coração. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará a meu coração, meus sentimentos, a minha mente em Cristo Jesus. Jesus, e aqui me lembro do Rogério, né? É a nossa paz. Paz não é um sentimento, paz é a presença de Cristo. É o governo dele. É o príncipe da paz. Efésios 2 vai dizer, ele é a nossa paz. A ausência de paz não é a ausência de um sentimento. A ausência de paz é a ausência de Cristo e do governo dele. Eu preciso enquadrar a minha alma e os meus sentimentos para estar em harmonia com o Senhor. Vou me esvaziar do negativo e eu vou me encher do positivo. Está comigo? Está entendendo? Está prático? Isso é reinar em vida. Às vezes é com gemido, às vezes é com urro, às vezes é com berro, às vezes é com dor, às vezes é, Senhor. Amém. Eu escolho tomar a cruz. Eu escolho negar a vida da alma. Eu escolho renunciar os meus direitos de reclamar, de murmurar, de queixar. E eu decido trazer isso na presença do Pai. Meu Pai, que tudo conhece, tudo sabe, está perto de mim. Ele promete vir, como fala lá em Hebreus 13, ele vem cavalgando sobre as nuvens, vem correndo para o meu socorro. Ele é meu auxílio. Esse é o teu Pai. Esse é o meu Pai. Você diz amém? Sobre a nossa vontade, toda passividade, procrastinação, não sei se você sabe, essa palavra é difícil, mas é empurrar com a barriga as decisões, não olhar de frente e decidir. Aí agora para os homens, né? É um pecado grave de muitos homens. Muitos pais e muitos maridos. Empurrar com a barriga. Mesmo não tendo barriga. Empurra. Vamos deixar, né? Fica aquela coisa, chove, não molha. Não, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão de Deus. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Submeter as autoridades. Mas nós vamos decidir diante de Deus. Nada de passividade, nada de procrastinação, basta de omissão. Saímos da zona de conforto. Toda e qualquer ideia de desencorajamento, sem ânimo, sem força. Tem um texto de Efésios 6:10 que fala, quanto a mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
Às vezes, quando eu volto para casa em Porto Alegre, depois de jornadas, e é como se às vezes toneladas vêm sobre meus ombros de novo, e eu tenho que me erguer, fazer uma ginástica espiritual, e às vezes na rua mesmo eu grito e berro em voz alta, repreendendo o diabo, e eu digo: quanto a mais eu quero me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu quero ser cheio da graça e da força dele. Deixa eu orar contigo antes de prosseguir, alguns minutos antes de dar um intervalo. Senhor Jesus, Senhor, tu queres tratar conosco, com os homens aqui, de uma passividade que é marcante nessa geração, uma constante omissão de fuga da casa, da responsabilidade no lar, do cuidado sobre a nossa esposa e nossos filhos, deixando de ser sacerdote, profeta e rei. Precisamos reinar em casa, mas não com autoritarismo, não com algo, de machismo. Queremos reinar em vida pelo serviço e pelo amor, como homens espirituais. Deixa eu aproveitar a palavra de Timóteo 2, vai dizer: quero que os irmãos em toda parte levantem mãos santas. Queria pedir para só os homens aqui levantar as mãos. Vai dizendo para o Senhor: eu quero sair da minha zona de conforto. Eu não quero ficar no esporte, no carro, nas brincadeiras, nas coisas. Eu quero ser um homem de coragem. Eu quero ser um homem de verdade da minha casa. Eu quero ser o pastor da minha esposa. Senhor, eu levanto mãos santas aqui. Eu quero ter o governo de Cristo sobre meus filhos, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, mas com amizade, com amor, com carinho, com tempo, com alegria. Que meus filhos tenham prazer nas coisas de Deus, por verem o exemplo da minha vida. Por isso eu renuncio toda a procrastinação aqui, em nome de Jesus. Agora eu vou pedir para você, irmã, levanta teu coração comigo aqui. E começa a colocar para o Senhor aquilo que tem te preocupado. Se tem alguma sobrecarga de ansiedade, começa a entregar para o Senhor. Diz: me perdoa, Pai, porque eu não tenho confiado como deveria. Eu tenho, às vezes, massacrado meu marido com ansiedade e preocupação, mas eu quero agora entregar para Ti, Senhor, e receber o alívio, o óleo, a confiança, a segurança. Eu quero ser uma mulher de fé, que confia, uma mulher de esperança, auxiliadora. Obrigado, Jesus. Eu entrego nessa noite toda a questão de ansiedade, toda a preocupação, Senhor. O que vem ao meu espírito é uma gana santa, é um zelo do Senhor, para que haja em cada um de nós uma envergadura diferenciada, de um crescimento, de uma maturidade espiritual, através do governo de Cristo, na nossa casa, família, relacionamentos, que às vezes estão ali, algo empedernido, algo encruado ali, mas o Senhor diz: nesse fim de semana eu quero fazer as coisas novas, eu quero fazer milagre na tua vida. A forma de tratar, falar, olharmos uns para os outros. Senhor Jesus, nos leva para um degrau superior de discípulos, a imagem de Cristo Jesus.